Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai ser o host, falando mais uma vez de Florianópolis, Santa Catarina, passando um tempinho aqui frente à praia antes de seguir viagem novamente para a Argentina. E hoje, como co-host, nós temos o Danilo. Danilo, como que você tá? Tá na Geórgia ainda? Sim, continuo aqui em Tbilisi, estou muito bem. Né? Vou para Praga daqui a pouco, assim, algumas semanas, e passar o Natal na Grécia. Tirando isso, eu vou estar aqui até maio do ano que vem. Exato, outubro vai ser um mês de eventos, tanto aqui na América Latina quanto na Europa, porque aqui a gente vai ter a LibertyCon, 12 a 14 de outubro, venham para a LibertyCon em BH, tem código de desconto da SET, inclusive, e o Danilo vai estar lá na Liberty in Our Lifetime, em Praga, o evento dos nossos colegas da Free Cities Foundation. Que dias que vai ser, Danilo? Vão ser dos dias 14 e 15 de outubro. Exato, a gente também tem um desconto, né? Vai ficar aqui na descrição para quem quiser participar dos eventos. Bom, e hoje a conversa vai ser com o Matheus Leite. O Matheus tem 48 anos, é carioca da Gema, mora em Dubai desde 2017, mas já foi para todos os cantos do planeta, desde o Quênia, Geórgia, Coreia do Norte, Chernobyl, enfim. E hoje ele vai contar um pouco mais para a gente da experiência de vida internacional dele e como que foi ir para os lugares mais remotos e inusitados do planeta. Matheus, prazer ter você aqui com a gente hoje. Como que você tá? Tá falando de onde? Olá, tudo bem, pessoal? Prazer, Francisco. Prazer, Danilo. Digamos que eu estou passeando aqui em Dubai, em minha casa. Então, é um dos raros momentos onde eu atualmente estou baseado em Dubai. Se você é o tipo de nômade que tem uma residência no papel, uma residência legal, mas não quer dizer que você está morando em Dubai o tempo todo. Ainda é nômade de coração. Eu tenho um apartamento aqui que a gente transformou em Airbnb, ele é um apartamento amplo. Então, a gente aluga os quartos e quando eu não estou aqui, o meu quarto também está alugado e está ocupado. Então, é uma forma extra de gerar uma renda, manter o apartamento vivo e ocupado e viajar. Um aluguel em Dubai provavelmente já cobre um aluguel de Airbnb em grande parte do mundo, né? Em termos de balancear o orçamento. Sim. Os preços subiram bastante, inclusive, por causa da guerra, né? Porque Dubai é um país... Dubai não, os Emirados Árabes são um país que mantém relações com a Rússia. Os russos podem vir aqui ainda sem problema. Tem voo de Moscou para cá. Então, o preço de real estate aqui subiu muito no último ano. É situação similar com a Geórgia, né? O Danilo estava falando a mesma coisa, que encheu de russo e o preço do aluguel foi para cima. Sim, mesma coisa. Mas aqui, talvez, os russos, vamos dizer assim, com mais recursos, eles acabam vindo para cá, né, do que para a Geórgia. Aqui foi basicamente os russos de baixa renda, né, que fugiram, assim, do único jeito que conseguiam. E a galera quis evitar a expressão. Foi para a Turquia, foi para os Emirados, foi para a Arábia Saudita também, tem muita gente que foi para lá. Acima de Emirados Árabes, só se ele se mudar para Maldivas. Alguns, talvez. Algo assim. E, Matheus, conta pra gente, assim, você tá com residência em Dubai, já foi para tudo quanto é lugar, mas como que começou essa sua jornada de se mudar do Brasil? O que leva alguém a sair da cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro? Bom, eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado na cidade maravilhosa, e não só na cidade do Rio, como em Botafogo, exceto 1 ou 2 anos que eu morei no bairro da Tijuca. E 2017, as minhas perspectivas pessoais e econômicas, elas não eram tão boas. E eu não tinha tido, anteriormente, a experiência de morar fora. Então, foi uma decisão, no momento, coletiva que eu tomei com a minha namorada, na época, ela morava comigo, e nós decidimos que iríamos sair do Brasil e estávamos analisando opções. Nem eu, nem ela tínhamos um passaporte que permitisse automaticamente ir viver na Europa. Então, as nossas opções fora da América Latina, que a gente queria, na verdade, ir para um país que fosse de uma língua estrangeira, eram mais limitadas. A gente chegou a analisar a possibilidade de Hong Kong, mas Hong Kong, para mim, naquela época que eu não era um nômade, não era nem
tão viajante, com tanta proficiência, me pareceu talvez um salto no escuro, em termos assim, de cultura diferente do que seria um choque demasiado grande. Então, como a minha namorada, ela tinha amigas e alguns contatos em Dubai, a gente acabou optando por essa opção. Ocorre que eu sempre trabalhei remoto, minha vida inteira, não, desde os anos 2000, eu nunca tive um emprego formal, eu tinha uma empresa no Rio de Janeiro, mas eu já quase que trabalhava remoto a maior parte do tempo, e depois que eu saí dessa empresa, eu continuei trabalhando remoto. Então, Dubai, para mim, não era um lugar que eu vinha procurar um emprego, era um lugar que eu vinha para procurar um lugar para morar, e morar com a minha namorada, e expandir meus horizontes, né, conhecer gente de outros lugares, etc. Ver no que ia dar isso daí. Agora, ela sim precisava de um emprego, e ela veio para cá com uma oportunidade prometida que não se materializou, mas a gente já tinha tudo acertado para vir. Então, no último momento, essa oportunidade deu para trás, e a gente decidiu vir assim mesmo. Então, ela veio primeiro, ela veio acho que em julho de 2017, e eu embarquei numa viagem nômade. Eu não vim imediatamente, eu embarquei numa viagem nômade com uma empresa chamada Remote Year, que deve ser conhecida do pessoal nômade digital, que foi uma empresa pioneira em patrocinar viagens para grupos de nômades. E esse grupo, na verdade, não era de nômades, era gente que queria ter experiência nômade, mas que não necessariamente tinha viajado muito na vida. Era um grupo muito heterogêneo. A única coisa que unia esse grupo era o fato de que todos eles trabalhavam remoto, né? Então, por isso, o Remote Year. Algumas das pessoas desse grupo efetivamente eram ou se tornaram nômades, mas não todas. Então, o Remote Year, durante um ano eu viajei com o Remote Year, e nesse um ano, onde minha namorada estava baseada em Dubai, ela me visitou talvez 2 ou 3 vezes, ok? E eu vim em Dubai talvez uma vez. E foi um tempo que a gente ficou meio à distância, mas também foi um tempo onde eu conheci muita coisa, conheci muita gente, e comecei, vamos dizer assim, a minha carreira no nomadismo, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, então, já que você foi para Dubai já assim, relativamente cedo também, é claro, não ficando o tempo inteiro em Dubai, mas indo e voltando várias vezes, como que você nota, assim, em termos de evolução da cidade desde então? Mudou muita coisa? Assim, é um lugar que sente que daqui para lá completamente diferente, ou cresceu muito, ou tá mais ou menos como era? Sente alguma diferença grande? Eu talvez não seja a melhor pessoa para falar, tá? Porque eu posso dizer que eu não conheço profundamente Dubai ainda, justamente pelo fato de que eu viajo bastante, e quando eu estou aqui, o que eu mais gosto de fazer é ficar, vamos dizer assim, nas minhas redondezas, assim, tinha um tempo meio que para me concentrar nos meus projetos e fazer minhas coisas, né? Então eu não tenho assim uma vontade de sair explorando Dubai. E Dubai não é exatamente o meu tipo de cidade que eu gosto de conhecer, tá? Porque ele não tem uma tradição de história, de cultura antiga, que são coisas que eu gosto, tá? Então você vai me ver mais feliz em Edimburgo e Istambul do que propriamente em Dubai. Embora Dubai não seja de todo ruim, porque tem uma parte antiga, sim, tem uma parte antiga, e tem muita coisa para fazer, tem muita coisa interessante em termos de serviço, em termos de show, em termos de entretenimento, isso tem. Eu não acho que mudou de 2017 para cá na qualidade do que tem. A qualidade era alta e continua sendo alta. Com certeza o custo aumentou, não é mais tão acessível, embora, quando a gente está falando de Dubai, tem 7 Emirados aqui, e tem cidades próximas, assim, é como falar, você é do Rio, mas você pode morar em Niterói, você pode morar numa cidade perto, então existem opções acessíveis ainda assim. Então, não, mas mudou na quantidade, né? Assim, em termos de você estar me perguntando se mudou na quantidade, porque sim, está crescendo muito. Assim, você perde a conta de quantidade de projetos de novos prédios e empreendimentos que eles fazem aqui. Então, vão construir agora a cidade do Aladim.
né? Literalmente tem uns prédios que se parecem com a lâmpada mágica, né? Eu vi isso semana passada, e assim, já não me impressiono mais. Assim, com Dubai não dá para se impressionar mais. E isso é uma tendência que eu acho que só vai se acelerar, tanto por essas questões geopolíticas que a gente estava falando, né, de guerra na Rússia, mas também por uma outra questão, que é a competição com um vizinho grande que está acordando, que é a Arábia Saudita, que é um país mais rico do que os Emirados em termos de petróleo. Dubai não tem petróleo, inclusive para quem não sabe, Dubai não tem petróleo, quem tem petróleo é Abu Dhabi. Mas a Arábia Saudita, que a gente chama aqui de Saudi, tem mais petróleo do que Abu Dhabi, é mais rica do que Abu Dhabi, mais influente do que os Emirados. E eles estão construindo uma cidade chamada The Line, que é uma loucura futurística, é um projeto que quem não conhece vale a pena conhecer. Eu não sei se vale a pena ir morar, mas vale a pena pelo menos conhecer a maluquice que eles estão querendo criar no deserto. 500 bilhões de dólares, eu lembro que era o orçamento dessa parada. Bilhões, né? Bilhões. Bilhões de dólares. Tô basicamente terraformando o deserto inteiro para fazer aquela coisa acontecer, né? Eu nem sei te dizer o tamanho da grandiosidade disso, mas assim, é algo que quebra paradigmas, você construir uma cidade na forma de uma linha reta por 200 quilômetros, algo assim, né? Rodeada de vidro, é algo que a gente só pensa em filme de ficção. Sim, total. Uma coisa assim curiosa assim daquela região do mundo inteiro, o Oriente Médio de maneira geral, né, que é muito ocidentalizado. Pelo que eu escutei, assim, tirando assim a capital do Omã, que está indo numa direção mais diferente, estão tentando fazer uma coisa mais tradicional, manter meio que assim a identidade deles. Assim, todos esses lugares estão muito ocidentalizados, então acho que muita gente não estranharia tanto, sabe, sair, digamos, de São Paulo para, sabe, Fujairah ou Abu Dhabi ou mesmo Dubai. Eu diria que não, Danilo, eu discordo, em parte. Dubai, sim, bastante ocidentalizado. Aqui você consegue comprar álcool, precisa de licença, mas você consegue comprar álcool. Você consegue comprar carne de porco, né? Você tem certas liberdades. Não pode homem com homem andar de mão dada na rua, isso não está podendo. Mas você tem liberdades que você não tem em outros Emirados, inclusive em outras cidades aqui em outros países do Oriente Médio, e inclusive não tem em outros Emirados. Pelo menos, não que não tenha na lei, porque a lei dos Emirados é uma só, mas que as pessoas vão te olhar diferente e vão. Aqui eu moro em Marina, que é vamos dizer, um cluster de expatriados. Mas se você for para outras neighborhoods, onde você tem uma concentração maior de locais, de árabes, de iemenitas, de indianos, as pessoas são bem mais conservadoras. E se você for fora dos Emirados, se você for para Abu Dhabi, inclusive, é o Emirado mais rico e é mais conservador do que Dubai, tá? Com certeza. E se você for para países como Bahrein, Kuwait, Oman, eles não são tão ocidentalizados, não. Você tem comunidade de expatriados? Tem. Mas é bem mais difícil o acesso ao álcool. Você não tem, por exemplo, lugares para sair de noite e dançar, porque não tem clubs. Não tem. Ou é muito restrito. Então, a vida de quem mora no Kuwait, por exemplo, é um país super conservador, muçulmano, super conservador. Então, Dubai, e eu diria que numa outra ponta, Líbano, mas o Líbano está numa situação muito complicada, né, de derrocada econômica e política. Então, embora seja um país impressionante, incrível, não é uma opção talvez muito viável no momento. Eu acho que a expressão um pouco mal, que no caso eu estava falando um pouco mais da parte arquitetônica, né? Mas claro, a parte social e cultural definitivamente muito diferente do Brasil. Sim, sim. Legal. E assim, como então foi essa primeira experiência com o nomadismo? Assim, quais foram os destinos que você escolheu? Você mencionou que você estava com interesse mais em Europa também na época. Foi o nomadismo mais europeu a princípio e depois indo para os lugares mais exóticos? Assim, como que se deu isso? Então, como eu te falei, nesse primeiro ano foi uma empresa, e essa empresa ela facilita a sua entrada no nomadismo.
Como que ela faz isso? Ela agrega um grupo de pessoas que não se conhecem e vamos viajar juntos durante um ano. Nesse um ano, essa empresa ela vai te dar alojamento, ela vai te dar os voos de um lugar para o outro, você vai ficar um mês em cada cidade, ela vai te dar alguns passeios, ela vai te dar um coworking space, algumas facilidades, tá? Vai te dar o suporte tem um gerente do grupo que vai com você, que te dá um suporte, e você paga uma mensalidade. E você não tem que se preocupar mais com mais nada, você só tem que se preocupar com o seu próprio trabalho remoto, que você já faz, e curtir, né? Então, para quem está começando, né, nessa vida, eu não pensei com essa cabeça agora, é uma coisa que eu falo hoje, mas assim, para quem tem ideia de sair pelo mundo e tem medo de fazer isso sozinho, não sabe como é que vão ser as coisas, é uma boa forma de começar. Então, ela patrocina isso, mas então isso quer dizer que eu não escolhi meu itinerário. O itinerário estava definido desde o início. E a ideia, até porque eu era um brasileiro, era um grupo de 50 pessoas inicialmente, vamos dizer que 80% ou mais eram americanos. Então, o primeiro choque já foi com a questão do inglês. Eu tinha bom inglês, escrito, e para ler, para ver filme, etc. Mas você chegar no primeiro dia, todo mundo gritando e falando alto, sendo que um cara é de Massachusetts, outro com o sotaque do Alabama, o terceiro New Jersey e o quarto da Nova Zelândia, assim, eu fiquei meio perdido, né? E não entendendo muito bem o que as pessoas estavam falando. Mas logo você pega isso. Então, como eu estava falando, o itinerário já estava definido, e como havia um grupo muito forte de americanos, foi, talvez, pensando neles, escolhido que 3 meses a gente ia ficar na Europa, 3 meses a gente ia ficar na Ásia, e 6 meses a gente ia ficar na América Latina, certo? E na América Latina, inclusive, tinha 2 destinos, que era tinha a Argentina, e tinha 2 destinos na Argentina que absolutamente não me interessavam, porque eu já conhecia assim, bem, né? Então, se eu ainda me lembro bem o itinerário, a gente começou com Croácia, Split, Croácia, depois a gente foi para Budapeste, na Hungria, Lisboa, Portugal, depois a gente foi para Vietnã, Hanoi, Vietnã, Tailândia, Chiang Mai, Kuala Lumpur, Malásia. Depois o grupo foi para Buenos Aires. E eu decidi que nesse momento eu ia tirar férias do grupo. Eu já estava me achando o cara, né, ou viajante. Então, em vez de ir para Buenos Aires, que eu já tinha ido algumas vezes, eu fui para o Butão e para a Coreia do Norte. Então, são 2 viagens bastante, vamos dizer assim, intensas e difíceis, que eu resolvi fazer um pacote. Então, fui para esses 2 lugares. E depois eu reencontrei o grupo na Colômbia. Eu pulei Buenos Aires e pulei Mendoza. Eu reencontrei o grupo em Medellín. Depois a gente foi para Bogotá. Depois a gente foi para Cidade do México. Então, se eu estiver esquecendo uma aí, não sei se foram 11 ou 12 que eu falei, talvez eu esteja esquecendo uma. Mas foi esse o itinerário. Mas que legal, assim, acho que essa é uma coisa muito interessante para quem quer começar o nomadismo, porque tem muita gente que tem esse medo, essa dúvida de, pô, para onde eu vou, como que eu faço, o que eu organizo, como que eu vou conhecer gente. Essa é uma forma de transição muito suave, né? Porque você já tem os destinos, já tem quanto tempo vai ficar, já sabe onde vai ficar, já sabe com quem vai ficar, acaba tirando muitas das preocupações da cabeça da pessoa. Ela pode focar simplesmente em crescer a renda e, né, conhecer o pessoal, conhecer o lugar que tá, né? E você estando num grupo tem muitas pessoas, né, 40, 50 pessoas, você pode não gostar de umas, você gosta de outras, você vai sempre ter o seu subgrupo onde você vai se identificar. Então, é uma das formas, eu não digo que é a única forma, mas é uma das formas de você começar se você quiser. Não é a única empresa que faz isso, eu não estou fazendo propaganda para ela, mas assim, é uma que ainda está no mercado, que ainda faz isso.
Pode dizer o nome de novo, porque eu não peguei na primeira vez. Remote Year. Quando eu fui o segundo, se não me engano, o segundo ano da empresa. Então, muitas coisas que ainda estavam sendo criadas e planejadas, né, na própria empresa. Hoje em dia, eles têm programas de 6 meses, de 3 meses, de 1 mês, a gosto do cliente. Então, e o legal é que eles provêm também essa infraestrutura de coworking space. Francisco, Danilo, eu não dou a mínima para coworking space, para ser sincero. Eu gosto do meu sofá, seja onde ele for, é o meu coworking space. Mas tem muitas pessoas que querem, né, precisam sair do ambiente, vamos dizer assim, domiciliar para ir trabalhar, para ir ter uma conexão de alta velocidade. Então, essa é uma coisa legal que eles provêm também. Pô, que maneiro. Basicamente, você fazer um ano sabático com rodinha, né? E você cria vínculos, acho que para a vida, né? Então, tem um grande amigo meu hoje em dia que ele fez o remote year. Ele era o outro, vamos dizer assim, a outra ovelha negra do grupo, porque era um brasileiro, talvez tinha um cara da Nova Zelândia, um da Holanda, aí tinha ele que era do Quênia. Assim, cara, de onde você saiu? Assim, Quênia? Né? Então, um grande amigo meu, e acabou que quando, por exemplo, teve a pandemia do Covid, eu fiquei preso no Quênia, fiquei 1 ano lá, na casa dele. Então, foi também uma outra experiência bastante interessante. E é um desdobramento da viagem que eu fiz, assim, 4 anos depois. Nossa, muito legal, muito legal. Chegou a visitar o Kilimanjaro ou não era uma possibilidade, né? Porque já é na Tanzânia, já teria que cruzar a fronteira, né? Eu fiz vários passeios, mas lembre que inicialmente a gente tinha um problema do lockdown, né? Que também afetou lá. Então, eu visitava só a piscina do condomínio. E chegou um ponto onde o Covid estava assim, na fase mais braba, que o condomínio resolveu que ia fechar a piscina. Então, a única diversão que eu tinha, que era descer de manhã e ir nadar na piscina, eles queriam tirar de mim. Então, eu comprei essa briga e eu falei, olha, se você fechar esse portão, eu vou pular o muro. Eu sou a única pessoa que frequenta essa piscina e, até onde eu sei, eu não posso transmitir Covid para mim mesmo. Então, eu vou continuar usando a piscina. E o cara olhou para mim com uma cara de querer me enfiar um facão, mas no final das contas, eu usei a piscina. Era isso ou enlouquecer? Não, maneiro. Dessa jornada inicial, assim, antes de você se separar do grupo, você mencionou vários países aí que a gente assim, tá tendo um convidado pela primeira vez, por exemplo, que tá falando coisas da Malásia. É um país que a gente também tem bastante interesse. Como é que foi por lá? Foi Kuala Lumpur? Como é que foi essa parte? Foi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tem um clima parecido aqui, um pouco mais ameno que o de Dubai, mas é um lugar assim muito úmido. Então era um pouco sufocante. Foi bem legal. Kuala Lumpur é uma mistura também assim de várias culturas. Então tem uma quantidade muito grande de indianos, tem uma quantidade muito grande de filipinos, de árabes também. Então é um lugar onde você vai andando. Tem uma hora você vê um templo hindu, aí daqui a pouco você vê uma mesquita e daqui a pouco você vê uma igreja cristã. Então, assim, tem absolutamente tudo e tem bastante tolerância, né? Isso que é bem legal também. E foi bem legal, foi um lugar que eu curti bastante. Eu vou te dizer que eu não tenho, talvez, tantas memórias muito vívidas de Kuala Lumpur, mas eu sim me lembro de uma passagem onde eu fui num restaurante com um amigo e simplesmente eu não conseguia. Não é que eu não gosto muito de comida picante, né? Mas você sabe como é que é a comida indiana? Uhum. Eu imagino a comida indiana feita por indianos. Então é outro nível. Indianos para indiano. E quando eu entrei nesse restaurante, não é que eu não podia comer nada que estava no menu. Eu não podia ficar no restaurante porque
os vapores que saíam dos pratos das pessoas que estavam nas mesas próximas a mim era algo que era completamente sufocante e me fazia meus olhos irritarem. Então, eu tive que sair correndo. Ou seja, países com populações grandes de indianos, se você não curte pimenta, tome cuidado. Eu gosto pouco de pimenta, mas eu gosto do brasileiro que gosta de pimenta é diferente de um indiano que gosta de pimenta. Ele vai rir da sua cara, né? E outro atrativo de Kuala Lumpur, bom, foi a primeira vez que eu visitei um prédio muito alto, né? Que é eu esqueci agora o nome das torres que tem lá, como se fossem torres gêmeas. Depois você coloca na edição aí, mas assim, foi bem legal também, tem um comparativo com o Burj Khalifa, né, que é aqui pertinho da onde eu moro, é até pequeno comparado com ele. Eu escutei também assim, de uma pessoa que é um malaio, então tem todos os vieses aqui envolvidos, que a melhor comida chinesa, a melhor comida indiana do mundo você come em Kuala Lumpur. Olha, é possível, né, mas assim, ele visitou a China? Não sei. Dizem que a melhor pizza você come em São Paulo, né? Então, eu não sei, é possível, assim, depende do lugar. Mas, assim, é um lugar interessante do ponto de vista gastronômico, sim, com certeza. Tinha muito iraniano também, e a comida persa é uma comida que é uma das minhas preferidas. Ela não é tão famosa, mas ela é muito saborosa. Também, com certeza, vai ser muito mais higiênica que qualquer lugar que você vai comer na China e na Índia, né? Tem essa questão também. Mas aí quando você está de nômade, você tem que fechar os olhos para algumas coisas, ser mais aventureiro, né? Depende. Isso depende também. Eu não quero estereotipar. Tem todos os tipos de nômades. Tem gente que viaja, como se fala em inglês, na showstring, né? Você com um budget muito limitado. E eu conheço gente também que sai de um cruzeiro de luxo e pega um jato privado e vai para uma ilha particular. Tem esse tipo também. Depende do seu bolso. Em relação a saída, digamos, do grupo depois, você decidiu ir para 2 destinos bem extremos, né? Butão e Coreia do Norte. Foi via tour também? Foi algo organizado assim? Ou você decidiu, não, vou fazer por conta própria também, vou ver no que dá? Então, eu não sei se as pessoas conhecem o Butão, mas a maioria das pessoas já ouviu falar de Coreia do Norte, né? Então sabe que é um país super fechado, comunista, perigoso, enfim, tem esse estereótipo. O Butão, só para depois eu quero fazer um comparativo, então vou falar um pouquinho do Butão. O Butão é um país budista nas montanhas, é um dos países mais altos do mundo, é considerado o país mais feliz do mundo. Eles criaram o produto interno de felicidade em vez do produto interno bruto, e sempre ranqueiam como o mais alto ou um dos mais altos em termos de felicidade. Não é um país rico, mas é um país extremamente religioso, calmo, zen, tem centenas de mosteiros, 10% da população é monge, aproximadamente. Tá? Então é um país muito interessante, com uma cultura única, mas também é muito fechado. Então, Coreia do Norte e Butão são os únicos 2 países que eu conheço que têm uma coisa em comum. Você só entra neles através de um tour com guia, tá? Por motivos diferentes. Então, na Coreia do Norte, você tem que ter um guia local da Coreia do Norte, 2, aliás, porque assim um consegue espionar o outro, né? Se um sai da linha, o outro dedura. Então, a todo momento com você. E eu também tinha um guia e um motorista no Butão, que eles estavam todo momento comigo. Mas eu tinha mais liberdade no Butão do que eu tinha na Coreia do Norte. Eu sabia que na Coreia do Norte, se eu tentasse sair da linha, né, fazer xixi fora do pinico, ia ser a consequência diferente do que se fosse no caso do Butão. No Butão, a preocupação deles é com o meio ambiente. Eles têm uma enorme preocupação com o meio ambiente, então eles não querem encher o país de backpackers que não respeitam, que saem jogando lixo, que empesteiam tudo, que, enfim, fazem bagunça, tiram essa paz pela qual o país é conhecido, né? Então, você não pode fazer trilha sozinho, por exemplo, no Butão. Em muitas montanhas, eu não sei se muitas ou se todas, elas são sagradas, então você não pode escalar montanhas no Butão, por exemplo. É uma coisa que você possa fazer. Mas tem muitas outras coisas que você pode fazer lá, mas sempre com guia, né? Então, e tem outra coisa, né, que no Butão eles têm a taxa do turista que você tem que pagar, agora acho que são $100 por dia,
que você permanece lá. Então, Por não é um dia? turismo por dia, só para estar. Fernando de Noronha para cima, né? Costumava ser $200. Eu acho que eles baixaram agora, tá? Costumava ser 200. Então, só para você respirar o ar do Butão é isso. Tem uma passagem interessante do Butão, posso contar? Por favor. Não, tem várias passagens interessantes do Butão, é um lugar fascinante, que eu acho maravilhoso. Mas quando eu estava indo para o Butão, não há muitos lugares do mundo dos quais você vai para o Butão, né? Você vai para o Butão a partir de um aeroporto, acho que em Nova Delhi, na Índia, e tinha um voo de Singapura. Então, eu não me lembro como eu cheguei em Singapura, mas o fato é que eu cheguei em Singapura e estava lá esperando o meu voo da Bhutan Air, ou Royal Bhutan Airlines, algo assim, e o voo atrasou. E o motivo do voo ter atrasado, ele atrasou 4 ou 5 horas, era que o pai do rei do Butão tinha decidido com a família que ele ia pegar esse voo. Só que a família real era dona da companhia aérea e não havia mais lugares. Então eles tiveram que, eu acho que pedir gentilmente que o pessoal da business class cedesse as suas poltronas para que a família real pudesse. Só que eu não sabia nada disso, né? A única coisa, a informação que eu tinha é que o voo estava atrasado, né? Então, sei lá, 3, 4 da manhã, estava lá eu, debruçado na cadeira do aeroporto, esperando alguma novidade. Eventualmente a gente foi, e eu só fui me dar conta de que eu estava viajando com a família real quando a gente pousou, porque tinha uma parada com uma orquestra sinfônica esperando o pessoal lá, com flores, jogando rosa. Assim, pô, que Caraca, chegada eu não real que estão me proporcionando aqui. Parece até que é para mim. Nossa, aproveitaram para tirar foto assim, passando com as flores e com. Não, eu tirei umas fotos, claro. Oh, que irado, que irado. E essa da Coreia do Norte, de um guia dedurar o outro, também é muito divertida a informação. É algo que, nossa, isso soa tipicamente comunista, sabe? Soa tipicamente de uma ditadura assim que tipo, todo mundo tá dedurando o tempo todo. Você tem que entender a motivação de que por que alguém vai visitar a Coreia do Norte. Então, para mim, como eu me interesso por geopolítica, por história e por filmes de Guerra Fria, visitar a Coreia do Norte era como se eu estivesse participando de um filme de Guerra Fria. E eu já tinha... Obviamente, você não decide ir para a Coreia do Norte e na semana seguinte você vai. Você tem que fazer um planejamento, você tem que contratar o tour com muita antecedência, eles fazem um briefing com você, eles te mandam um manualzinho para você ler, faça e não faça na Coreia do Norte, né? Eles levam muito a sério essa questão da segurança, para você não colocar a sua integridade em risco e das pessoas que viajam com você no seu grupo. Mas a questão é que não é possível, acho que para um ocidental, para um brasileiro como a gente, imaginar, conceber o nível de controle que eles têm sobre a vida dos seus próprios cidadãos e como que eles encaram essa questão de responsabilidade e culpa. Então, se a gente fizesse isso, o meu guia ocidental, porque a gente também tinha um guia ocidental, tá? O guia ocidental da agência chinesa que contratava a agência norte-coreana, porque evidentemente não tem como mandar um e-mail para a Coreia do Norte contratando um serviço, né? Então é assim que acontece. Você precisa de uma agência intermediária. Então, o nosso guia ocidental, ele estava explicando que se a gente fizesse algo errado, mas assim que não fosse muito, não tivesse grandes consequências, não fosse muito importante, o nosso guia, ele seria advertido pelo superior dele. A gente não ia ficar sabendo disso. Se a gente fizesse algo mais errado, possivelmente o nosso guia seria punido fisicamente ou, eventualmente, até mesmo a família dele. Então, a família do guia é responsável pelo comportamento do guia. E isso não é porque ele é o guia. Qualquer familiar seu pode ser punido em seu lugar se você fizer alguma coisa errada. A gente tem que cuidar bem das nossas liberdades, porque
há sistemas e sistemas, e essa não é uma conversa de política, mas eu acho que existem direitos básicos, né, que qualquer sistema deve respeitar. E, infelizmente, a humanidade não é assim que funciona. Então, tanto a Coreia do Norte é um exemplo extremo de comunismo, certo? Mas a gente tem também exemplos radicais de países no outro extremo, no outro oposto da direita, onde suas liberdades são suprimidas. Então, nenhuma coisa nem outra. Eu acho que a gente tem que lutar para que o ser humano venha em primeiro lugar, antes da política. Como, por que foi o processo de ida para Chernobyl? Qual foi o racional por trás disso? Então, Francisco, eu não fiz um tour, eu não fiz uma viagem para Chernobyl, eu fiz uma viagem para a Ucrânia. Eu fiz essa viagem um pouco antes da 2020, foi um pouco antes da epidemia do Covid, né? Eclodir. E eu visitei vários lugares na Ucrânia. É um país lindo, incrível, que eu adorei e lamento muito por tudo isso que está acontecendo. E uma das possibilidades que eu tinha era de conhecer Chernobyl, porque fica perto de Kiev, né? Fica, eu acho que 1 hora, uma coisa assim, de Kiev. E eles tinham apenas começado a reabrir as visitas a Chernobyl. Então, eu fiz esse tour e praticamente não havia ninguém visitando. E porque não havia ninguém visitando, eu tinha talvez mais acesso ou mais tempo para conhecer e para perguntar os lugares. E também, por outro lado, era um pouco mais sombrio, porque mesmo que você visitasse um castelo mal assombrado com um monte de gente, não dá aquela impressão de que você vai ver algum fantasma, né? Mas Chernobyl, quando você vai passeando pelas ruínas e pelos lugares abandonados, né, com basicamente você e um guia ou mais alguma outra pessoa, então tinha aquela sensação realmente mais, não sei como dizer, como descrever para você, mas eu não tinha visto ainda a série da Netflix, Chernobyl. Eu fui ver depois que eu visitei. E aí que eu fui entender melhor, né? Eu tenho 48, então quando o Chernobyl aconteceu, eu me lembro. Mas eu não sabia detalhes do que tinha acontecido, nem a extensão do que tinha acontecido. Quando você está lá e sente que aquele foi um momento definidor que poderia ter acabado com a vida na Europa, com a vida na Europa inteira, já pensou? Agora, quando eu visitei Chernobyl, tem alguns lugares que são preparados para visita, né? Evidentemente, o lugar já foi limpo, então os lugares que são visitáveis, eles não têm um nível de radiação que represente um perigo à saúde. Mas a Ucrânia não é um país rico, então a gente vê que muita coisa foi deixada como está e não tem uma preocupação ou não tem orçamento para que eles mantenham, né? Para que não se decaia mais. E um dos lugares que eu estive foi justamente o kindergarten, né? Como fala em português? Jardim de infância. Jardim de infância. O jardim de infância de crianças que estavam estudando no momento em que aconteceu a explosão e que eles tiveram que serem evacuados daquele lugar. E muitos objetos ainda estavam lá, após todos esses anos, assim, jogados, assim, em meio às ruínas. Sim, sim. Cara, na Estônia, não, obviamente não é uma coisa tão comparável assim, né, mas o tempo que eu estava lá, o meu guia ali, o meu anfitrião, me mostrou algumas bases abandonadas soviéticas ali. Obviamente tinha sido tudo depenado, né, mas assim que acabou a União Soviética, muitas daquelas coisas ficaram abandonadas e tinham assim aparatos de guerra ali, tinham tanques, tinham armas de todos os tipos. Né? Então, ao longo dos anos, assim, desde o fim da União Soviética até, sei lá, digamos 95, alguma coisa assim, aquilo estava ali aberto a quem pudesse, sabe, pegar as coisas. Ele mostrou um mapa militar com a localização dessas bases, né, um lugar mais escondidos ali. Né? Então, potencialmente tem alguma coisa escondida ali também, né, que até agora nunca acharam.
O colapso da União Soviética foi um free for all, né? Então tem muita gente que se deu bem, tinha gente até com tanque, se eu não me engano, no quintal, né? Andando de tanque por aí. Então era um velho oeste que se transformou o leste europeu e a Rússia. Na Bósnia também tem bases abandonadas enormes que estão lá em meio à vegetação, que ninguém cuidou. Tinha lugares, acho que na Croácia, se não me engano agora, as crianças estavam andando armadas, assim, qualquer um andava com arma, saía dando tiro para se defender, para pegar comida. Realmente era uma volta à barbárie por um determinado período. Eu queria continuar um pouco ainda nesse tema ainda, rapidinho, para destacar assim, quão tênue essa linha entre civilização e barbárie. Né? A gente acha que isso aqui é uma coisa assim, que a gente está imune a isso tudo, mas isso tudo que a gente vê é meio que uma bolha. Né? A regra da natureza é pobreza, é fome, doença. Né? Tipo, não é interessante perguntar, por exemplo, por que um avião cai. Isso é gravidade, é fácil de explicar. O que a gente tem hoje, da mesma forma, que é a parte interessante. Por que o avião consegue voar? Por que a gente consegue manter um nível de civilidade entre as pessoas? Por que a gente consegue, sabe, estar vivendo até os mais de 90 anos? Como a gente conseguiu acabar com a fome? Veja, Danilo, as pessoas, em geral, né, eu acho que a gente tem muita cultura da inércia, no sentido de que hoje vai ser mais ou menos igual que amanhã, e depois de amanhã vai ser mais ou menos igual que amanhã. Mas a vida não é assim, a vida é mais como a vida pode ser, né? Ela pode ser assim, mas muitas vezes ela é como a do peru de Natal, né? Hoje é igual que amanhã também é mais ou menos igual que hoje, mas um belo dia é 24 de dezembro e te cortam o pescoço. Então vai ser um dia que vai ser muito diferente dos anteriores. E você não tem como prever, você não sabe quando é que vai ser o Natal, na verdade, né? O Peru não tem essa capacidade. Mas muitas vezes a gente fecha os olhos sem saber exatamente para onde está indo. Então, é importante ter a consciência de que muita coisa que depende da gente, a gente pode fazer, mas o que não depende, o que você vai fazer? Você tem que tentar se proteger. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Esse é um ditado muito popular no Brasil que todo mundo conhece. Mas alguém já parou para pensar o que você faz se você tiver muitos ovos e só uma cesta? Então, não é só a questão de você distribuir os ovos, é a questão de você ter várias cestas. Então, eu acho que você viajar e, como vocês gostam de dizer, plantar bandeiras por aí, é uma forma de você criar novas cestas e você se proteger de algumas das intempéries que podem passar pela sua vida. Evidentemente, não tem muita cesta contra usinas nucleares em meltdown, né? Mas, assim, coisas extremas, o que você vai fazer? Se cair um meteoro na Terra, acabou para todo mundo, né? Perdeu, amigo. Agora, tem muitas outras coisas que podem acontecer com a pessoa que tem como a gente se proteger. Justamente para isso tem um plano B, né? Você também começou a entrar nesse mundo, né, de diversificação de cestas e de globalização, internacionalização, desde que você começou o nomadismo. Assim, como que foi começar a trabalhar com isso também, assim, isso virar parte da sua rotina? Era tipo eu conheci gente agora que faz isso, agora virou um side business, ou foi algo que, sabe, como surgiu esse interesse? Eu vou ter que ir um pouco para trás. Então, antes do nomadismo, eu trabalhava, um dos negócios que eu desenvolvi, um dos vários negócios que eu desenvolvi, foi o de trading de domínios de internet. Comecei em 2009, tá? E eu vendia no Brasil e vendia fora do Brasil. E o que eu vendia fora do Brasil, eu tinha muita dificuldade em trazer para o Brasil, recursos financeiros. Então, eu já comecei naquela época a buscar conhecer, entender como era o movimento transações financeiras no exterior, como que eu poderia manter o meu dinheiro no exterior, né, fora do país, como que eu poderia usufruir disso. E aí eu comecei a ver a questão de contas offshore, empresas offshore. Desde essa época eu comecei a me interessar
e comecei a tentar aprender sobre isso, né? Eu criei, na verdade, a minha primeira offshore foi em 2012. Abri uma conta na para ela, até uma outra história interessante de contar, né? Sem ir na Letônia, evidentemente. Para quem não sabe, a Letônia fica ali perto da Lituânia, da Polônia. E continuei estudando e conhecendo sobre isso até o momento em que eu realmente decidi que eu ia sair do Brasil. Como contei para vocês, foi 2017. Então, como eu queria sair completamente regular, eu não queria ter nenhum problema com a receita e queria ter a possibilidade de continuar abrindo contas e fazendo negócios no exterior, eu me antecipei a esse movimento, né, de possibilidades, e eu fui ao Paraguai, onde eu fiz a minha residência no Paraguai, em 2016. Então, não era aí no lugar popular que as pessoas faziam, mas eu fui lá e fiz. E a partir do momento que eu fiz, eu comecei a trazer clientes para a pessoa que trabalhava comigo, que fez para mim naquele momento. E aos poucos o negócio foi crescendo. Eu já tinha alguns outros laços, pequenos laços com o Paraguai, amigos e etc. E gostei do país, gostei bastante do país. E por isso eu comecei a expandir esse negócio. Então eu comecei a trazer pessoas para fazer residência, para abrir negócios lá, mas também sempre prestando uma ajuda e uma consultoria, caso quisessem investir no exterior, caso quisessem abrir empresas offshore no Caribe ou em outros lugares. Eu tenho por hobby até hoje, cada país que eu vou, eu vejo se dá para abrir uma conta bancária. Então, é um souvenir que eu tiro de cada lugar. E algumas acabam sendo bastante úteis. Outras são só curiosidades, né? Mas se tiver uma entrada no livro dos recordes para quem tem contas em mais lugares estranhos, eu acho que eu sou um forte candidato. Essa de tentar abrir conta em qualquer lugar que vai é muito boa, porque, sabe, muitas vezes... Você vai aprendendo, você vai aprendendo os mecanismos, você vai aprendendo que o não nem sempre significa não, às vezes é talvez, você vai aprendendo o que a pessoa do outro lado quer ouvir, né? O que ela espera que você entregue para ela abrir uma conta, o que você vai fazer com essa conta, né? Então é bem legal. Você também aprende muito sobre o país também nesse tipo de interação, né? Sim. Com certeza. O que eles buscam, se o país, em geral, eu acho que o sistema bancário, isso é uma reflexão que eu estou fazendo agora, é uma reflexão do país em si, né, da sua sociedade. Então, o Brasil sempre foi um país complicado, assim, burocrático, e você via isso refletido em como que era o sistema para você abrir conta. Ainda é complicado, né? Que é diferente do Pix, que é ótimo para você fazer transferência, etc., é super avançado, é uma contradição, é super tecnologicamente avançado, mas você abrir uma conta empresa, abrir uma conta pessoa física no banco tradicional, sempre foi difícil, né? Eu estou fora do Brasil já há um tempo, mas essa era a impressão que eu tinha. E outros lugares assim também. Então, outros lugares muito difícil ou impossível, ou tão fácil quanto chegar lá, mostrar o passaporte e a pessoa te serve um café, você já sai com o cartão. Aqui da Geórgia, por exemplo. Então, 15 minutos você abre sua conta, tem, sabe, uma água centralizada. Nós dois somos correntistas do mesmo banco na Geórgia, né, Daí? Você sabe bem. Mas quantos dos seus espectadores poderiam ter conta no Quirguistão? Então, aí, eu ainda tenho. São mais contas assim começa a ser, sei lá, colecionador, né? De ser. Mas é legal, por exemplo, a conta do Quirguistão, Perdão, pode falar. Não, a conta do Quirguistão, por exemplo, tem um aplicativo. O aplicativo ele tem em 2 idiomas, né? Quirguiz e russo. Muito prático. Então é mais complicado de usar. Para minha sorte, eu tenho o hábito de continuar estudando, então eu gosto de estudar russo. Então é uma forma de aprender. É uma língua muito útil, com certeza, né? Especialmente nessa parte aqui do mundo. Sim, muito útil.
Muito útil. Diria que línguas úteis hoje em dia, assim, se você for viajante, né, para lugares, vamos dizer assim, exóticos, tem lugares onde o inglês não serve de nada. Não serve de nada. Então, o russo ele é muito falado em todos aqueles países, né, da comunidade CIS. Sim, sim. Desses países que você foi e abriu conta, assim, claro, tem muitos que são acaba sendo diversão, né, que gestão não é exatamente o primeiro destino da maioria das pessoas, mas quais você diria que foram, assim, o melhor custo-benefício de, pô, sabe, foi algo que eu não achei que ia ser tão simples e no final a conta acabou sendo muito útil. Conta foi muito útil para a pessoa física da Geórgia, foi a mais útil até hoje. É uma que eu uso com bastante frequência. E para a pessoa jurídica, em Belize. Foi a que mais me foi útil, embora, em termos de, quando a gente estava falando de pessoa física, está falando de empresa offshore, né? Então não existe mais conta fácil no mundo offshore, porque os níveis de compliance são muito altos. É pressão dos organismos internacionais. Mas é uma conta que eu uso bastante também. Não foi tão fácil de abrir, mas era uma conta fácil de usar. Esse é um problema que a gente tem cada vez que resolver mais, é justamente as contas para empresas offshore. É uma razão pela qual a gente tem direcionado bastante cliente para empresa na Europa, ou LLC americana, ou às vezes mesmo em Dubai, é porque, cara, conta para empresa no Caribe está cada dia mais difícil. Os requisitos de compliance, assim, que basicamente por pressão, né, de União Europeia e de OCDE e tudo mais, cara, o tanto de coisa que você tem que apresentar para esses bancos para conseguir abrir a conta. Aí precisa de um contato interno, uma apresentação, precisa de... Começa... Mas, Francisco, eu entendo e concordo com o que você está falando. E para alguém que está só começando nesse universo, é meio que assustador, né? Então, acaba talvez indo por um outro caminho, de abrir, sei lá, uma empresa num lugar mais convencional. Mas eu tenho uma ampla experiência, né? De mais de 10 anos viajando, abrindo conta. Então, compliance não me assusta, não. Compliance é mais um pequeno desafio. É que nem ir para academia, entendeu? E fazer uma série mais pesada. Tranquilo. Ainda mais que você já sabe todas as pedras e tudo mais, já está mais calejado. Né? Eu sei. E a partir do momento que você tem residência em vários lugares, né? Dubai não, é alto risco, não sei o que, tudo bem, tem essa outra daqui, entendeu? Então, sempre há um caminho. Uma coisa legal de ter múltiplas residências é que o banco só pede uma, né? Qual país que você é residente para abrir? Daí você pode informar o país que é mais conveniente para o compliance. Mais conveniente naquele momento. E outra coisa, uma dica também para o seu pessoal, é que uma vez que você tem uma conta no banco X e o banco Y não aceita o comprovante de residência, sei lá de onde você demonstrou, o banco X ele pode dar uma carta de referência que serve como prova de residência. Então, o banco X ele acaba virando como se fosse uma nova fatura de endereço. Entendeu? Então, muitas vezes fiz isso também. E agora aqui na Geórgia está mais fácil ainda. Não precisa nem dar nenhum tipo de documento pro solo para eles atualizarem o meu endereço. Eu falei, eu estou morando ali. Tava com um contrato de aluguel e tudo. Tipo, tá, não, beleza. Qual o número mesmo? O apartamento? Tá aqui. É incrível. Eles são bastante flexíveis. Isso aqui na Geórgia é tão descomplicado, é assustador até, comparado com assim, o que a gente vê no Brasil. Que é, tipo, mas eu acho que isso tem a perspectiva de... Eu acho que é muito provável que isso vai mudar. Sim, também estou achando que é uma coisa assim que está com os dias contados, né? Mas eu estava pensando nisso outro dia, que assim, de certa forma a Geórgia está na esfera de influência da Rússia, né? Então meio que assim tem toda essa série de vantagens que a gente fala constantemente aqui no podcast sobre a Geórgia, mas não tem tanto um esforço do Ocidente tentar atrapalhar a vida da Geórgia, tentar dificultar as coisas aqui, justamente porque estão tentando tirar, meio como se fosse assim, alguém tentando roubar a namorada de alguém. Então vai ficar dando flores, vai ficar paparicando, vai fazer aquela coisa toda, né? A Geórgia é uma namorada que vem com um passado complicado, né? Porque tem Abkhazia e tem Ossétia ali, então é complicado para entrar na União Europeia.
Sim, sim. Não é uma coisa que vai acontecer tão cedo, né? E observando também a dificuldade que alguns lugares têm, por exemplo, a Não, não. Macedônia, tem que abrir as pernas mais um pouco e ainda assim não estão deixando eles entrarem. Então, essa lista de requisitos não vai diminuir. Qualquer país do bloco pode vetar por qualquer motivo. Né? Então, se realmente a Geórgia continuar esse caminho de tentar pegar dinheiro europeu para investimentos ou o que for, vai acabar dando um tiro no pé muito grande. Não, e também outra facilidade muito grande da Geórgia é para quem quer se casar. Né? Então, o Matheus acho que está contando para mim, quando ele estava aqui em Tbilisi, como foi a história dele. Porque eu vou deixar você falar, é mais fácil, né? Tá bom, é porque o Danilo já conhece um pouco da minha história, então ele tá puxando esse gancho. Eu já estava baseado em Dubai, mas como turista, não como residente. Isso foi em 2017, começo de 2018. A minha namorada na época que ela estava com visto de residência. Então, para que eu conseguisse entrar no visto de residência dela, como sponsor por ela, eu precisava, e para morar com ela, inclusive a lei de Dubai naquela época exigia que você, para morar com alguém, teria que ser casado com essa pessoa. Senão você estaria infringindo a lei. Embora fizessem vista grossa para isso, a gente tinha uns boatos de que já tinha dado problema, né? Então, eu tinha que resolver o meu problema do visto. Então, a gente tinha que se casar. Então, eu já ia para a Geórgia, eu estava com a viagem planejada, e eu ia para a Geórgia para conhecer o país e para visitar um projeto de agricultura que eu acabei entrando como um dos investidores, um dos primeiros investidores, que era uma plantação de nozes na Geórgia. E quando eu cheguei na Geórgia, eu marquei uma reunião com os gerentes desse projeto, onde eles iam apresentar para a gente a fazenda, etc., falar, e eu não conhecia essas pessoas. Mas quando a gente chegou para a reunião, eu falei para eles assim, depois da reunião, né, durou alguns minutos, eu falei, vem cá, será que vocês não topariam ser testemunha do meu casamento com a minha namorada? Porque a gente foi ali no cartório, né, que se chama Freedom Palace, onde você resolve desde multa de trânsito até casamento. E eles falaram que a gente pode casar, custa 50 euros, mas a gente precisa de 2 testemunhas. Então, eles foram com a gente, levaram a gente de carro até lá, e a gente casou. O casamento ele veio com uma marcha nupcial e uma taça de champanhe. Em 15 minutos resolveu o meu problema, e eu vim com um certificado, né, de matrimônio em georgiano, claro, não faço ideia do que está escrito ali, e depois disso eu tive que certificar certificar o certificado, né? Eu tive que basicamente fazer isso para fazer valer aqui no Dubai. Então foi no o consulado de Dubai na Geórgia, que não existia, mas que estava sendo aberto praticamente naquela semana. Então eles estavam atendendo no quarto de um hotel. Então eu fui para o lobby do hotel 5 estrelas, aguardei a representante lá do cônsul e ela fez para mim na hora. Muito bom, muito bom. Cara, e tem essas coisas assim consulares aqui na Geórgia também tem uma coisa interessante, que assim, o ex-cônsul do Brasil na Geórgia, eu espero não estar explanando ele agora aqui, não vou nem falar o nome, obviamente, ele continua voltando aqui para a Geórgia, toma um chopp com a galera aqui, que tem, sei lá, uns 50 brasileiros aqui, né? E a galera fica marcando, sabe, de ir em barzinho, fazer um churrasco, né? Então não tem tanto essa questão assim de hierarquia, eu sou um diplomata, eu sou, sabe, o embaixador do Brasil, o cônsul do Brasil na Geórgia. Não, a galera fica muito mais tipo, pô, tô fora do meu país, eu quero ver brasileiro, eu quero falar português. Paga cerveja pra galera. Olha, dinheiro. Quando eu armei, Danilo, quando eu armei essa maluquice de ir para a Coreia do Norte, eu me dei o trabalho de buscar quem era o cônsul do Brasil lá, porque o Lula criou uma embaixada brasileira na Coreia do Norte. E eu enviei um e-mail pro cara. Era uma pessoa só, o encarregado de negócios. E ele ficou super alegre, assim, que estava uma pessoa indo e tal. Não, tá, vamos ver se dá, etc. Só que, afinal, eu não pude conhecê-lo, porque ele ficava dentro do que chama bairro diplomático, que é uma área de segurança super estrita, é muito complicado. Eu ia ter que mudar a programação toda do tour para poder visitá-lo. Mas ele estava, assim, muito excitado com a possibilidade de encontrar alguém, vamos dizer assim, ocidental.
Ele tava doido para confessar todos os segredos de Estado em português, que os caras não têm a menor condição de... Coisa, cara. Jogar dama, jogar gamão, qualquer coisa. Não imagina, coitado. Ali nunca entra nenhum turista, né, na área que ele vive. Deve ser. Ele tá vivendo como norte-coreano, basicamente. É aquela carreira de diplomata, quando você... Não, pistola, na verdade ele tá vivendo numa pequena bolha de expatriados diplomatas, né? Mas conhece todo mundo se conhece, já tá de saco cheio. Os 15 expatriados que tem em Pyongyang. Né? Isso aqui. Uma coisa assim, aproveitando, uma coisa que eu gosto de perguntar para os nossos convidados mais viajados, né, que foram para mais países, impressões rápidas assim de diversos países para tentar dar uma condensada em todo esse conhecimento e pegar as coisas mais importantes. E eu queria começar assim perguntando para ti, dos países que você foi, quais são os países que mais te dão vontade de voltar para lá? E quais são os que você diz, não, uma visita foi suficiente, tô de boa? Ai, essa é uma pergunta difícil. Em termos de Europa, eu acho que um dos países que eu mais gostei, que eu voltaria a qualquer momento, é a Escócia. Mas eu não vou dizer para todo mundo que a Escócia é fantástica, que você tem que ir para a Escócia, porque é um tipo de viagem que me agrada. Não é um tipo de viagem que agrada a qualquer um, porque eu gosto de castelos e história, não tenho tanto problema com chuva. Então, é um tipo de viagem que eu acho legal, porque tem muita cultura envolvida. Então, na verdade, eu acho que você tem que encontrar o que te atrai em viajar, qual é o seu propósito de viajar. Porque se você ficar só viajando por viajar, sem um propósito, sem algo mais amplo que te une a essa paixão, eu acho que fica meio vazio. Então, no meu caso, eu gosto de história, eu gosto de conhecer, eu gosto de viajar nesse sentido, né? Gosto de praia também, gosto de rio, adoro nadar em lago, mas esse é o meu tema. Então, cidades como Edimburgo ou como Istambul são incríveis nesse sentido, né? Leste europeu também, Praga, nossa, amo Praga. Lugares que eu não voltaria, eu não sei, eu acho que não tem. Eu não diria para você que tem um lugar que não voltaria. Tem lugares que não me chamam tanto atenção, mas assim, aí seria uma lista mais ampla, né? Ou então são lugares simplesmente que são interessantes, mas que, por serem pequenos, você consegue basicamente ver tudo numa passada rápida. Tem lugares, talvez, que eu posso dizer que me surpreenderam, que eu talvez não esperasse muito e que resultou que foram muito legais. Então, nesses eu posso certamente falar Açores. Portugal. Açores é bem legal, porque é um lugar pequeno, no meio do nada, e tem muita diversidade, né? As ilhas em si, elas têm características diferentes, tem muita coisa para quem gosta de natureza, né? Tem baleia, tem uma vida marinha assim, muito rica, tem hot waters, né? Tem águas termais, porque é um arquipélago de origem vulcânica, né? Então, Açores, bem legal. Certamente voltaria na Islândia, qualquer momento voltaria na Islândia, que é um país incrível, sempre tem muita coisa para conhecer. Voltarei ao Vietnã, né? Vietnã, eu não sabia muita coisa. Não sabia muita coisa sobre o Vietnã antes de eu visitar, foi em 2017, e amo a culinária, amo a bagunça do Vietnã, amo tudo lá, amo as massagens quase de graça, né? Agora, por exemplo, vou falar para um lugar que eu voltaria, não voltaria no Bahrein, que é aqui perto, e
realmente é um deserto de prédios bege e país muçulmano, assim, conservador. Eu fui parar no Bahrein meio que por acidente e acabei ficando 2 dias lá. Não voltaria. Uhum. Assim, uma recomendação que eu poderia te dar também, não sei se você já fez esse tour, mas ali, se você pegar do Rio Reno, ali de Mainz, que seria ali, se você voar para Frankfurt, você pega o metrô, o S-Bahn, e você pode ir diretamente até Mainz. Você vai ter o final da linha. Wiesbaden também você consegue fazer isso. Tem um tour que você pode pegar um barco e subir do Rio Reno em direção a Koblenz. E tem várias cidadezinhas medievais ali do lado, cada uma com um castelo diferente, uma coisa interessante para visitar. Né? Não conheci tudo, eu acabei parando em Baharar e fiquei por ali uma parte do tempo. Tem um castelo assim que hoje em dia é um hotel, então pode ser também interessante talvez passar a noite ali. Né? E Baharar é uma cidade fantástica. Assim, tem muitas cidadezinhas assim na Alemanha que têm essa experiência muito imersiva. Sabe? Você se sente transportado no tempo. Sim, eu sou apaixonado por castelos e já vi castelos de todo tipo, já me hospedei em castelos. Eu, inclusive, descobri que tem, na semana passada, um projeto antigo, inclusive, mas desde 1997, tem um pessoal na França com um projeto de construir um castelo medieval, mas não só o castelo é medieval, a técnica de construção é medieval. Então, eles estão construindo o castelo da mesma forma que construiu no século XII, com as mesmas ferramentas, com as mesmas técnicas. Até a comida que eles trazem é feita, preparada com as receitas medievais. Eles se vestem como o pessoal de antigamente. Então, não é um canteiro de obras tradicional e, claramente, eles tiveram que fazer um monte de pesquisa para saber como que as pessoas faziam naquela época, né? Como usavam as ferramentas, como eram. E um monte de coisa foi redescoberta depois de centenas de anos. E são técnicas importantes para você, inclusive, usar em restauração, né, de obras de arte, de outros castelos, de outros, enfim, outras coisas. E é super legal. Eu me esqueci o nome agora, mas pode talvez colocar na edição, na França. É muito legal. Tá ficando meio que na moda de novo. Na moda também é muito forte, né? Mas a internet tem uma coisa interessante que permite certos nichos prosperarem. Né? Você tem um grupo de, sei lá, 1000 pessoas e ainda assim, sabe, tem gente suficiente em outras partes do mundo que consegue fazer projetos desse vir à vida. Né? Tem muitos grupos de reenactment, eu não lembro como é o nome que dão a isso em português. Né? Mas tem... No Rio de Janeiro mesmo tinha grupos assim de esgrima medieval. Então, esse tipo de coisa... Assim, esse projeto é uma coisa assim, meio mistura, né, de mutirão de levantar laje com cosplay, né? Uma coisa meio assim. Mas melhor forma de explicar isso, perfeito, cirúrgico. Mas já estão fazendo isso há mais de 20 anos, então está dando certo. É muito massa. Mesmo na questão de viagens e no nudismo, a gente está vendo cada vez mais esses nichos crescendo. Assim, um amigo meu, que ele é bem assim interessado nesse mundo pós-soviético e país assim, ele tá para fazer em breve um desses tours da Young Pioneers Tours, que é uma empresa que faz tipo só tour para lugar zoado, sabe? Coreia do Norte, Transnistria, Eritreia. Da vida, Eritreia. Olha que Eritreia é um lugar que eu não vi ninguém fazendo tour até agora, hein? Agora não sei se é Eritreia também. Eu sei que Somália eles fazem para Mogadishu, fazem para Venezuela, só as coisas assim que é para Somália. Complexo do Alemão fazem. Foi de One Piece que quiser ter o tour para Somália. Tem que diferenciar. Quando falam, tem que saber as nuances. Né? Tem que entender um pouco as nuances desses lugares, né? O Brasil tem muito lugar perigoso e que são outros que são super seguros, mais seguros que a Suíça. A própria Somália é dividida em 2 partes. Então, eles realmente vão para a Somália ou eles vão para Somaliland? Somaliland é uma parte que se diz independente da Somália e que tem um nível um pouquinho melhor. Então, talvez seja para lá. Mas se for Somália, legal, Indiana Jones. Terra sem lei.
Tem países assim que, pô, a gente vai aproveitar para abrir conta, pode aproveitar para pegar uma residência, talvez tenha oportunidades de investimento nos agronegócios e tudo mais. E tem os países que é simplesmente para, não, eu vou poder dizer que eu fui. Eu vou descobrir o que tem por aí, né? Mas assim, claro, por essa questão da segurança, sim. Quem é que vai querer, por exemplo, pegar residência na Somália? Isso seria loucura. Mas são países assim, porque circunstâncias, né, da humanidade chegaram nesse ponto assim, de guerra, de insegurança, mas que não necessariamente são países que não são interessantes, assim, que às vezes tem uma cultura enorme, entendeu? Tem umas tradições, e que a própria situação atual do país inibe a visita de turistas, mas acaba, imagina, você se tornando a única pessoa, ou um dos poucos turistas que visitam, você consegue ter um contato maior com a população local, é mais autêntico, né? Hoje em dia, tá tão difícil você encontrar autenticidade quando você viaja, porque tudo é fake, todo mundo já fez. A última coisa que eu gosto de fazer quando eu vou num lugar turístico é tirar a mesma foto que todo mundo está tirando. Eu fui na Irlanda, tem uma tal de pedra, me ajuda aí, Danilo, pedra Eu não Barley conheço Stone. quase nada da Irlanda. Ok. Tem uma tal de Barley Stone, tem umas... Não, é uma pedra que está no topo de um castelo, e ela está num lugar meio escondido, e você tem que fazer uma posição estranha com a sua cabeça para você conseguir dar um beijo na pedra. Então, você vai, fica uma hora na fila, dá um beijo, se entorta toda a tua coluna, dá um beijo na pedra, e aí te dão uma foto, um certificado. Mas eu tô pagando de otário aqui, entendeu? Tipo, eu vim aqui, tô pagando entrada para entrar nesse lugar, ficar uma hora na fila para fazer uma coisa que todo mundo tá fazendo igual. Qual é o propósito disso? Então, 1000 vezes me mandem para a Somália do que me mandem beijar Barley Stone na Irlanda. Essa é uma coisa que eu gosto tanto da Sérvia, que é um lugar assim que quase não tem turista indo. Né? Tem tanta coisa para oferecer, tanta coisa fantástica ali, custo de vida maravilhoso, super seguro, tirando, né? Eu não conheço a Sérvia, é o único país dos Balcãs que eu não conheço, mas esse verão eu tive em todos os outros. E um que eu adorei foi a Bósnia. Então, norte da Bósnia, com dezenas, se não centenas de quilômetros de vegetação virgem, que você pode conhecer, com rios assim, de água cristalina, um monte de cachoeiras, dezenas e dezenas de castelos, muitos deles em ruínas, é verdade, mas assim, não tira a magia do lugar, né? Então, Sarajevo foi uma os cidade que me Balcãs surpreendeu são incríveis. muito. Qual? Sarajevo foi uma cidade que me surpreendeu muito. Sim. Eu fui Eu para lá estive no passado rapidamente em fugindo da Sarajevo. Alemanha. Né, meio que é a Jerusalém dos Balcãs, é assim que eles se justificam. Não, para quem não sabe, eu acho que eu já expliquei isso no podcast dos Balcãs, né, mas meio que tem a parte turca, a parte austríaca. Você, se te piscar, você passa de um lado para o outro e nem percebe. Sim. Então, a gente já tem 1h30 quase de conversa. Uhum. E eu queria talvez mostrar algumas das coisas que eu gosto de levar comigo em viagens, que eu fui acumulando ao longo do tempo. Esse é um tema legal também. Talvez sirva para alguns dos tipos de nômades que gostam de fazer viagens como as que eu faço. Né? Não tem nada assim de outro mundo, não, mas são algumas coisas que eu considero que são úteis. Aqui, primeira delas. Emergency blankets. Isso aqui são cobertores de Kevlar, que eles te aquecem assim com uma capacidade assim absurda, né? Talvez já tenha visto em cinema quando alguém é resgatado do barco, você coloca aquela coisa, parece alumínio, e te esquenta rapidinho. Então, ainda, graças a Deus, não precisei usar, mas na Groenlândia pensei. Emergência do nômade digital. Emergência do nômade digital. Esse aqui painel solar, né? Partiu camping, qualquer situação que você esteja off-grid que tenha sol, um bom painel solar pode carregar teu laptop, teu celular, não te deixar na mão. Mas aí o que você faz se você estiver acampando na Escócia, onde não tem sol? Como é que você faz? Não faz. Você não faz, Danilo, eu faço. Eu fui um dos primeiros. Eu fui um dos primeiros a adquirir essa maravilha aqui.
Essa é uma turbina eólica. É uma turbina, é uma usina eólica portátil. É um projeto de crowdfunding que deu certo e que é uma maravilha. A vento já ótimo até... card também, né? Você vai soprar bastante aí para carregar o celular. E vai ser um ótimo card também, quantidade de tempo que você vai ter que estar soprando aí para carregar o celular. Se você quiser soprar, beleza. Faz numa Disney de carro, dá para botar, sei lá, isso na janela ou em cima e vai de carro Dá, tranquilo. Se não tiver nem vento, nem sol, eu não tenho ele aqui, mas eu também tenho um que chama hand crank, que é basicamente uma manivela onde você carrega. É uma tecnologia bem antiga, mas assim, é military grade, é bastante seguro e é tranquilo de usar. Não tive que usar esse ainda. Esse eu não carrego em viagem, na verdade, porque ele é bem pesado. Ele tem um ímã interno que faz com que ele seja bastante pesado. Se precisar um bom charger, eu tenho esse aqui, que talvez seja o mais avançado. Ele tem até um visor meio que futurista, tá? No battery charger é o único que eu encontrei que consegue carregar meu laptop com eficiência. Eu gosto de brincar com algumas pessoas que me perguntam quando pensam, o que é isso, né? Ninguém acha que isso aqui é um battery pack. Eu falo, não, isso aqui é meu minerador de Bitcoin. Esse aqui agora em Portugal também. São 20 mil de bateria, carrega laptop, acho que são 65 watts de carregamento. Então tem carregamento rápido. Eu acho que o seu é mais bulky que o meu. O meu é um pouco menor, mas ele... Sim. Eu comprei da Xiaomi, mas ele carrega bem também. Pensada em praticidade e tudo mais. Uma coisa mais de ser assim, violentamente... Sabe, Mas pelo menos uma pessoa já acreditou que isso aqui era uma bateria de plutônio. Eu não disse. Essa vantagem eu tenho, né? É mais discreto, é mais cara de powerbank do que qualquer outra coisa isso aqui. Outra coisa que eu gosto de carregar, hiking stick, não somente para fazer hiking, eu não sou um grande hiker, nunca subi altas montanhas, mas isso aqui também serve como defesa pessoal, descobri. Então, se você tiver algum problema, andando, passeando pela rua com o walking stick, é melhor do que você não tê-lo. E esse aqui, finalmente, é uma outra coisa que eu gosto de colecionar. Consegue discernir? Não. Então, isso aqui é uma wallet. Essas que você consegue colocar vários cartões, certo? Só que em vez de cartões de crédito, eu coleciono coisas com formato de cartão de crédito que desempenham funções. Então, eu tenho aqui um apoio para celular, certo? Para você colocar e fazer suas chamadas. Eu tenho um localizador. Ele apita se você perde o seu aparelho. Seja o que for, você pode deixar na sua carteira, né? Tem vários desse tipo hoje. Hoje tem Apple Tag, né? Então é bastante comum. Eu tenho uma battery pack no formato de um cartão de crédito. Também dá para colocar na carteira. Eu tenho esse aqui, um pendrive, um cartão de crédito. Eu tenho aqui duas ferramentas multiuso, né? Que você tem todo tipo de aquele que é tipo régua. Esse aqui tem lixador de unha. Tem umas coisas aqui que eu nem sei, que eu nunca usei. Tem quase um astrolábio. Tudo basicamente, né? Tem tudo. Esse aqui do MacGyver. E tem um outro aqui que eu tenho que eu acho bastante útil. 3 que eu acho bastante úteis, assim, né? No campo da praticidade. Primeiro, um pente, cartão de crédito, um espelho, que sem o espelho o pente não serve para nada. E esse aqui, consegue dizer o que é? Não. Danilo? Menor ideia. Não?
A cara de apreensão do Francisco achando que vai ser uma arma agora, que vai dar, sabe? O cara tá com... Ah, não acredito. Garfo e faquinha. Muito bom. Nossa, Esse me salva toda hora. Então, é uma coisa fácil de andar na carteira, colocar na mochila e não ocupa espaço nenhum, nem peso nenhum. Então, são várias. Então, sempre procurando alguma coisa nova. Se você souber alguma coisa nova que tem formato de cartão de crédito, me fala. não, deve ter o limite de imaginação, né, cara? É. Ah, tem mais um aqui. Esses são os... Pera. Agora não consegui. Kit de chip. Chips. Kit de chip. Tem Esse é umas outro outras coisas cara também, também, tipo, tem uma faca, tem meio que um negócio que o cartão de crédito dobra e vira uma faca, mas obviamente isso aí ia ser bem mais difícil de estar viajando o mundo com isso. Então, a minha restrição é eu tenho que poder colocar na mala de mão, né? Sim, sim. Deve ter potencialmente até taser, assim, tamanho do cartão de crédito, se imaginar. Obviamente também tem essa mesma restrição. Assim, arma sim. O limite é a imaginação. Mas você está indo por um outro caminho. Não, maneiro. Isso tudo cabe na mochila mesmo. A faca, imagina que não consegue. Tudo isso cabe na palma da minha mão, cara. Essa faca também não tem ponta, então tá tranquilo. Não tem ponta. Ela não tem serra. Então eu já passei várias vezes no aeroporto com ela, sem problema nenhum. Tá? Tudo isso aqui não pesa nem 100 gramas. Não pesa nada. Não, maneiro. Pô, que legal. Essa coisa de equipamentos, assim, de nômade, eu tinha chegado a comprar uma daquelas pulseiras, que é tipo 5 metros de corda de paraquedas, um encendedor para fazer faísca se precisa, tinha uma mini serrinha, tem um monte dessas coisas assim. Você tem que pensar na praticidade dessas coisas. Se realmente você é uma pessoa que vai precisar dessas coisas, né? Ou é simplesmente uma coisa de curiosidade. Em termos de acendedor, eu não tenho ele aqui, mas o que eu gosto mais é um de plasma, que você carrega via USB. Então, ele não precisa de gás, ele não precisa de recarga. Muito bom mesmo. Uma coisa que eu tô querendo... minha próxima compra provavelmente vai ser um kettlebell portátil. Tem meio que assim uns kettlebells assim que você abre... enche de areia. Talvez algum. Exatamente. Ou água, né? Sim, tem alguns também que você pode colocar água, pode colocar pedra, pode colocar bolinha de metal. Aí antes de viajar... Esse aqui é muito legal também. Para o kit viajante, esse aqui é o único roteador que eu encontrei que ele é powered by USB. Então você não precisa carregar um adaptador, não precisa colocar na tomada. Então você cria a sua própria VPN, sua própria rede privada, só deixar ele plugado no laptop. Bem legal também. O dos chips eu também achei legal, assim, a coleção de chips, para quem não tá vendo no YouTube, para quem tá escutando no Spotify, tinha, sei lá, pelo menos uns 8 ali. Como que você faz essa questão? Uma coisa que meio que essa parte do chip não é tão, assim, que agora tem chip virtual, né? Então deve ficar um tanto menos necessária nos próximos anos. Eu acredito que sim. Mas o chip virtual ele ainda não substitui completamente. Ele tem algumas outras questões. Eu estava lendo sobre privacidade. Vale vocês darem uma pesquisada, porque eu não saberia dizer agora. E tem muitos lugares que acaba que você ter uma linha. Isso aqui não é só para viajar. Isso aqui são telefones que eu tenho, que eu uso para receber SMS de conta bancária, de outras coisas, né, que eu preciso ter. Então, eu não posso perder o chip. Então, tem esse lado também. Tem várias opções de chip também que você só precisa colocar crédito uma vez a cada 6 meses para manter o número ativo, né? Mas, claro, você ainda consegue receber SMS na mesma. Eu sempre acabo perdendo. Esse tipo eu acabo perdendo, mas tem chips que são pós-pagos, outros chips que não expiram, enquanto eles têm algum crédito remanescente.
Então, depende, né? O da Geórgia, um mês eles te tiram o chip. É só uma... Então, não dá para manter. Mas tem outros aqui que eu mantenho há anos já. Esse é um tema assim que, no fim das contas, sempre tem um pouco de trade-off, né? Porque se você pega um daqueles números VoIP, que é o que eu tenho usado bastante também para praticamente todos os meus serviços, alguns serviços não aceitam. Mas aí se você quer um chip real, se vai ser um pré-pago, ele vai expirar se você não põe carga. Se for um pós-pago, você tem que conseguir ficar repagando aquela coisa. Exatamente. Então, eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema, sim, mas eu tento resolver com uma variedade de métodos. Então, eu tenho alguns números VoIP de provedores distintos e acaba que, em geral, 90% das coisas que eu uso ou mais, algum desses serviços vai funcionar com a minha necessidade. Então, sei lá, uma plataforma de trading, aí ela reconhece que o número é VoIP e aí não envia o SMS. Mas para outra plataforma de SMS que eu tenho de VoIP, ela acaba aceitando. Tá? Então, é ter mais de um número, ter mais uma vez, né? Você ter várias cestas. E tem um serviço que eu uso de VoIP, que em geral é o que tem melhor, vamos dizer assim, funcionalidade, que funciona com mais plataformas diferentes, até agora, que eu tenho usado. Não é um serviço conhecido. Se chama Tossable Digits. É bem antigo já, é americano, não é muito conhecido. Eu posso escrever para você depois, você pode colocar, Danilo. Mas se chama Tossable Digits. Tossable no sentido de toss, de jogar fora, né? Dígitos que você joga fora. E funciona muito bem com a maioria dos serviços. Só o eToro que eu não consigo. O eToro tem que ser o meu número de Dubai. Uhum. Não, tô vendo aqui. É legal que tem muitos países mesmo. Muitos, mas muitos países, todos esses serviços de VoIP, a maioria deles tem muitos países, mas que manda SMS são poucos países. História, né? É outra história. Então eu tenho o número americano no Tossable Digits e eu tenho outros números de outros países para pequenas coisas em outras plataformas. Mas o Tossable Digits é muito legal porque ele não precisa de um aplicativo. Ele tem um aplicativo, mas na verdade eu recebo o SMS por e-mail. Então eu nem preciso de aplicativo. Onde eu tiver um e-mail, recebe o SMS. É uma maravilha. Bom, maneiro. Bom, acho que em termos de dúvidas e temas que eu queria explorar por hoje era isso. Danilo, do seu lado, alguma outra pergunta ou tema que você gostaria de explorar? Cara, acho que a gente já sugou muita coisa do Matheus aqui. Pode talvez ser questão de um segundo, terceiro episódio. Lá ele aí. Live? Nunca fiz live. Essa é a minha primeira entrevista na vida. Não, tá ótimo para a primeira entrevista, foi muito bem, cara. Pouca coisa, assim, assunto a gente tem para você umas 5 horas de eu tinha anotado aqui, ó, uma lista aqui de 8 países que eu ia falar, acabei não falando. Bem. Um dia a gente faz uma outra. Não, perfeito. Antes da gente terminar, Matheus, você gostaria de deixar algum último recado ou mensagem para a nossa audiência? E também onde que eles podem te encontrar se quiserem saber mais do seu trabalho? Recado que eu dou, bom, quanto mais você viaja, mais você conhece, não só sobre o mundo, mas acho que sobre si mesmo. Se você vai entrar em vida de nômade, acho que busque um propósito maior, não só ficar viajando, porque cansa. Qualquer rotina cansa. Então, viajar por viajar cansa também. Então, tem dias que você simplesmente quer estar em casa, lá fora chovendo, e você vê Netflix. E não tem nada de errado com isso. Então, o meu propósito de viajar primeiro, expandir assim, meu conhecimento cultural. Isso, obviamente, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas também é buscar oportunidade, seja qual for. Qualquer tipo de oportunidade. Então, estou sempre conversando com as pessoas, vendo o que pode dar, se há algum negócio que pode ser feito. Que no futuro eu quero ter minhas 3 ou 4 bases onde eu posso estar indo de uma para outra
não nesse ritmo louco de viagem, mas simplesmente são 3 ou 4 lugares onde eu tenho conexão, onde eu tenho uma presença mais forte e que eu sei que eu posso desfrutar a qualquer momento. E é isso, eu acho que viajar ajuda você a ter uma perspectiva mais ampla, a ser mais tolerante, a entender melhor as pessoas, ou não, se você viajar simplesmente para ir à praia, simplesmente para ir tirar a foto que todo mundo tira, então você é como você ler um livro de autoajuda, talvez, em vez de você ler um livro do Emerson Hemingway. Então é isso, minha dica para o pessoal seria essa, viagem com um propósito. A minha empresa, eu tenho alguns negócios que eu não tive oportunidade de falar, mas acho que o que mais interessa, talvez, a sua audiência seria o meu negócio de imigração no Paraguai, que é paraguaisolutions.com, a minha empresa. A gente ajuda a fazer a imigração, mas também investimentos, abertura de conta, seja o que for que queira no Paraguai. E também ajudo a pessoas a resolverem sua vida em outros países, né? Principalmente América Central, Europa, segundo passaporte, residência, investimentos. Podem conversar comigo se quiserem, através do próprio site da Paraguai Solutions, podem me encontrar. Se quiserem me seguir no Instagram, meu perfil pessoal, não tem nenhuma propaganda, não vendo nada, @cryptonomad, com K. Boa. E, inclusive, né, a gente está justamente com uma parceria junto com a Paraguai Solutions. Depois, se em algum momento você vir a buscar a cidadania paraguaia lá no futuro, é justamente com o Matheus que você vai estar trabalhando. Beleza, então. Obrigado, pessoal. Não. Prazer Os falar links com você. aqui na descrição, os links que o Matheus mencionou, da Paraguai Solutions, do Insta e tudo mais, podem encontrar aqui. E, como mencionado, só repetindo o que a gente falou no início do episódio, vai ter a LibertyCon aqui em Belo Horizonte, no Brasil, dia 12 a 14 de outubro. Venham, eu e o Rafa estaremos lá palestrando. Toda a equipe da CETI vai estar lá, com exceção do Danilo, que estará na Liberty in Our Lifetime, o evento da Free Private Cities, da Free Cities Foundation, perdão, lá em Praga, na República Tcheca. Então, se você está para a Europa, vai para lá. E dia 30, agora de setembro, a gente vai ter o nosso meetup aqui em Floripa também. Tá lá no nosso Insta, tá no e-mail dessa semana, confiram por lá. Matheus, foi um prazer ter você no pod aqui hoje e até a próxima.